É isso aí, Jô Berber. Em relação à reencarnação, tem algum tempo, em média, de uma para a outra. Mas podemos ter reencarnações seguidas, Sidney? Podemos. Há casos que nós temos acompanhado, crianças, por exemplo. Eu tenho uma netinha que, infelizmente, por questões assim fisiológicas, ela viveu durante 10 dias apenas. E eu tenho perfeita convicção de que a coragem da minha filha de insistir na gravidez, assim que o médico deu o sinal verde, ela engravidou e eu tenho certeza de que é o mesmo espírito. Então, é um caso. Há também o outro lado da moeda. Temos um caso que André Luiz relata no livro Ação e Reação, em que um desses genocidas que acabou com a vida ou torturou muitas pessoas aqui na Terra por questões apenas de ambição ou preconceito racial, ele desencarnou e ele foi recebido, tinha uma comissão de recepção extraordinária de pessoas que foram por ele prejudicadas e não o perdoaram. O plano espiritual imediatamente percebeu que ele pereceria nas mãos daqueles vingadores, das suas vítimas que haviam se transformado em vingadoras. O que fizeram? Promoveram a sua reencarnação imediata, numa condição precaríssima. Era um anão disforme que não conseguia enxergar direito, ouvia muito mal, somente balbuciava algumas palavras, e o processo de reencarnação dele aconteceu graças a uma criatura muito generosa. E André Luiz descreve esse desprendimento dessa mulher para recebê-lo. Um detalhe, ele não podia dormir, porque se ele se desprendesse do corpo, ele poderia ser reconhecido pelas suas vítimas. Então ele tirava um cochilozinho e logo voltava. Então, é um outro caso de reencarnação quase que imediata. Em casos também de suicidas, não porque merecem, mas porque precisam imediatamente passar por uma situação, um choque reencarnatório para poder acordar para a vida, para ter noção da gravidade dos seus atos em sua vida anterior, também pode acontecer uma reencarnação logo em seguida. No meu livro Herdeiros de Nós Mesmos, eu narro uma situação real de um desses genocidas, inclusive a capa do livro. Se não me engano, nós estamos sorteando esse livro hoje, Jonatas? Qual livro? Herdeiros de Nós Mesmos? Sim, sim. Se você pudesse fazer a gentileza de, enquanto eu falo, colocar a capa no cantinho. Tá na capa, tá no cantinho aqui. Então, esse personagem da esquerda, esse que está com bigode, essa figura aí, essa fisionomia, não é criação do nosso artista, não. É a figura do último rei da Alemanha. E o da direita, sim, é um modelo que nós usamos para a capa. Por quê? Porque esse personagem ainda está vivo. Inclusive, há pouco tempo, ele conseguiu uma vitória muito grande para que a Namíbia pudesse ser indenizada pelos alemães pelas perseguições dos povos nativos daquela época, lá na África, por volta de 1904 e 1905. Pois bem, esse personagem à esquerda é o último rei da Alemanha. Pois bem, esse personagem aí, assim que ele desencarnou, passou por aquela situação que eu mencionei. Uma comissão de recepção para o genocida. E imediatamente ele recebeu uma encarnação mais ou menos naquelas condições que eu mencionei, descritas por André Luiz. Então, cada caso é um caso. Agora, isso que eu falei é exceção. A rotina é diferente. A nossa vida verdadeira é na espiritualidade. Se nós fizermos uma continha assim, uma comparação, uma conta, uma proporção, vamos ver aqui, quantas pessoas nós temos encarnadas hoje? Em torno de 7 bilhões.
quantas pessoas que vivem aqui rodeando o planeta Terra. É claro que há variações, alguns estão chegando, outros estão saindo, alguns estão encarnando, mas diz Emmanuel para Chico Xavier que a população, juntando os encarnados com desencarnados, a população do planeta Terra gira em torno de 21 bilhões de espíritos. Ora, quantas vagas nós temos? 7 bilhões. Então, 14 bilhões lá e 7 bilhões aqui. Então, vocês estão percebendo como que é a fila para vir aqui. Se eu desencarnar agora, eu entro lá no fim da fila. Isso na regra. E posso permanecer lá 200 anos ou mais. Tem um caso narrado, descrito por André Luiz, no livro Ação e Reação, que eu estou relendo pela terceira ou quarta vez, em que um dos mentores de uma instituição socorrista, um dos grandes mentores de alto astral, de elevada estatura espiritual, ele está lá no plano espiritual há uns 500 anos, está se preparando para a sua nova encarnação. Então depende muito do espírito, da necessidade, se é uma criança, se é um genocida, se é um suicida, se é uma pessoa que cumpriu com todas as suas obrigações na Terra e está sempre disposto a seguir as leis divinas. Tudo depende do nível e da necessidade evolutiva de cada espírito, meu caro Joberbe.